Olá, amigos que acompanham o nosso vídeo mensal Agrivale. É um prazer estar com vocês mais um mês. Como no vídeo passado, nós vamos tratar dos temas em 5 grandes blocos aqui para que vocês tenham uma noção do que aconteceu no agro e o que a gente tem que prestar atenção no mês seguinte. Quais são esses blocos dessa vez? Um pouquinho da economia brasileira e global. Tá complicado, hein? Estimativas de produção, que vão logicamente interferir nos preços, as exportações e a renda no campo, outros destaques e resumo do mês, concluindo com o que tem que acompanhar no mês de maio, certo? O que a gente tem para falar aqui? Acompanhar a opinião do mercado pelo Boletim Focus, coloca que a inflação vai estar perto de 6,9% em 2022, 2023 3,8%, é um número alto ainda, nós precisamos tentar derrubar essa inflação desse ano. O PIB cresce apenas 0,5% nesse ano, 1,3% em 2023. Expectativa internacional com o Brasil é maior do que a nacional, por incrível que pareça, eu já vi próximo de 1% e eu acho que a gente vai crescer um pouco mais do que o que o Focus está dizendo, né? Taxa de juros realmente foi para cima, isso é ruim para a economia, né? O dinheiro fica caro, 13% ao final desse ano, 9% ao final de 2023. E o câmbio, 5,25 ao final de 2022, 5,20 ao final de 2023. Vocês que me acompanham, né? Não apenas aqui nessa conversa específica Agrivale, sabem que eu já acreditava numa valorização do real antes disso. O 4,70 eu estava prevendo já há um ano e eu não concordo muito com essa avaliação do Boletim Focus. Para mim fica ao redor de 4,60, 4,70, talvez 4,90, mas eu posso errar, daí vocês vêm me cobrar, não tem problema nenhum, mas pelo menos eu dei a minha opinião aqui para vocês. Vamos agora, ainda nessa questão da conjuntura, falar do índice de preço dos alimentos da FAO, ou seja, os preços das commodities no mundo. Chegou a praticamente 160 pontos em março, é 13% de aumento em relação a fevereiro. O número de agora está simplesmente 33% maior do que o ano passado, sendo este o maior número da história desse indicador da FAO. Isso é complicado, né? Tá certo que tem gente que ganha e que perde. Para os produtores brasileiros é ótimo, mas para o planeta a questão da fome, a questão da renda das pessoas, né, gasta com alimento, tudo isso daí piora. Então não era para estar tão alto assim, não. Safra global de grãos. Sempre a gente olhando aqui no nosso encontro Agrivale, o global e o brasileiro, né? O milho, a projeção que veio agora do USDA traz em 1,21 bilhão de toneladas, né, uma alta de 0,4% em relação a março. Eles estão confiantes no Brasil. Nós fomos de 43 para 44,5 milhões de toneladas, principalmente aí na primeira safra, e os estoques globais ficariam aí ao redor de 5% maiores do que o ano passado. Então vejam só, se não fosse essa situação aí de Ucrânia, já era para esses preços das commodities estarem caindo, né? A soja, 350 milhões de toneladas, é o que eles esperam no planeta, caiu 1%. Também o Brasil é protagonista nessa queda do USDA, que nós viemos de 127 para 125 milhões de toneladas, né? Os estoques globais fechariam aí com ao redor de 90 milhões de toneladas, 0,4% acima. Então, realmente, na soja, quem aprontou foi o Brasil, com perda de meia Argentina, lamentavelmente, com essa seca terrível que nós tivemos aí no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, né? Terrível aí, o que ninguém esperava isso daí, né? A gente era para ter perto de 145, 150 milhões de toneladas, ajudariam para burro agora, tivemos essa perda. A boa surpresa aí é o trigo, né? O trigo para o Brasil representando uma oportunidade muito interessante. A produção, de acordo com o USDA, veio mais ou menos estável, esperam aí 780 milhões de toneladas. A Ucrânia vai produzir menos, a gente viu um relatório aí que a Ucrânia vai conseguir plantar em 70% da sua área e os estoques mundiais também menores. E aí do trigo
também é interessante dizer que o Brasil pode ser que passe de 10 milhões de toneladas produzidas. Isso vai ser uma ótima notícia, né? Na busca da nossa tão sonhada autossuficiência de trigo, trabalho da Embrapa, trigo no Cerrado e outras coisas aí. Essa pode ser a surpresa impulsionada pela crise Ucrânia-Rússia, né? Aí, em relação à Conab, a estimativa que veio nesse mês de abril, a gente teve quase 270 milhões de toneladas, que daria 5,4% a mais do que a safra anterior. A soja está em 122, já comentamos aqui, caiu 11% a nossa safra. O milho melhorou, levantaram para 115 milhões de toneladas agora, o que daria 32% a mais de milho em relação à safra anterior. Tem que torcer por esse número, é o número mais importante nesse momento para a gente ter abastecimento aqui no Brasil, não apenas para as granjas, né? Ração, etanol de milho, exportar milho dentro daquele objetivo nosso de tentar até o final da década passar os americanos e também nos tornarmos o maior exportador de milho do planeta. Dá para buscar isso daí. Mais um recorde no mês de março. Quase 14,6 bilhões de dólares, 30% maior do que março de 2021. Nós tivemos um aumento de preços muito importante, que corrobora com o que a gente falou aqui da FAO. Quase 28% mais caros estão os produtos e o volume aumentou 1,4%. Soja continua com um show incrível, 7,6 bilhões de dólares, 33% acima. As carnes, então, espetacular, 2,1 bilhões, 31% a mais do que o mesmo mês do ano passado. Sensacional. Produtos florestais também estão vindo bem, 30% acima. O café veio 52% acima e, no caso da cana, veio 6% abaixo. Mas, quando você olha aí o fechamento dos meses de janeiro, fevereiro, março, espetaculares os resultados aí do agro, está deixando um saldo incrível, um crescimento, e isso é uma coisa que está ajudando muito a economia brasileira nesse momento, inclusive a questão da valorização do real. Então, os preços do agro e a renda no campo que nós tivemos aí, se você for aqui para entrega em São Paulo, né, a soja mais ou menos R$180, com a expectativa de melhorar um pouquinho até julho, 185, eu acho complicado aí essa expectativa, né? Se os Estados Unidos vierem bem e o Brasil plantar bem, é o que eu tenho comentado com vocês aqui, né? Eu com certeza venderia um pouquinho. E você já pode trazer a soja de março do ano que vem a R$164, eu considero isso algo relevante, algo que eu faria. Então, milho 82 a saca, algodão 234 arroba, o boi se mantendo a 340 arroba, mesmo o mercado interno com dificuldade, né, quem sabe melhor agora no segundo semestre com esse dinheiro que está sendo despejado aí na economia por conta do Auxílio Brasil, antecipação do FGTS e outros benefícios, né? O boi está sendo salvo pela exportação que está simplesmente fantástica aí. E outro número bom para a Agrivale, para todos vocês aí, é o valor bruto da produção. Esse ano do agro deve crescer para 1,23 trilhão de reais. Em relação ao ano passado, que já foi alto, a gente ainda vai colocar um crescimento talvez de 2,5%. Intenção de plantio nos Estados Unidos, extremamente elevada, principalmente para a soja, que vai passar o milho pela primeira vez, 36,8 milhões de hectares contra 36,2 do milho. O crescimento também que a gente teve na China da contaminação preocupa por conta do lockdown e questão dos portos, caminhoneiros testando, a dificuldade do fluxo lá acontecendo. Esse é um ponto que a gente também destaca aí como relevante do mês. O mais importante agora para você levar é o resumo do mês e o que esperar desse nosso mercado, tá? Oferta global de milho deve ser maior, mesmo com plantio menor nos Estados Unidos. O desempenho exportador continua bom. Nos próximos meses nós vamos ter um pouco menos de produção. Vamos observar como é que faz isso daí. Preços dos alimentos estão subindo, das commodities se sustentando
até aqui e os fatos que afetaram o agro aí, que a gente vai ter que continuar monitorando, o Covid, Rússia, Ucrânia, enfim, essas questões todas aí que são relevantes. 5 pontos para acompanhamento no mês de maio. O que a gente tem que olhar aí? Primeiro, China. Ficar muito de olho nessa questão dos navios lá e a ideia dos fluxos, porque vem defensivo, né? Entra produto brasileiro lá, essa questão dos portos temos que olhar diariamente. Segundo ponto, situação Rússia e Ucrânia, também afetando o mercado global de fertilizantes, plantio da Ucrânia, mercado global de grãos, torcer para que essa situação muito triste termine o mais rapidamente possível. Terceiro ponto, evolução do plantio da mega safra americana. Então você, produtor que está ligado aí à Agrivale, fica de olho nisso. O número vai ser grande, mas eles estão com dificuldades aí nesse início. É algo que a gente tem que observar também. Quarto ponto, safrão de milho no Brasil. Ao que parece, estamos indo muito bem, as estimativas estão crescendo, mas me preocupa um pouquinho as notícias mais recentes em relação ao clima. Vamos ficar de olho nessa história aí. E o quinto ponto, a movimentação econômica e política aqui no Brasil, a questão cambial, como algo extremamente relevante aí, tá bom? Então esse é o nosso resumo. Na verdade foi um mês bom para o agro, eu espero que maio também seja. As nossas feiras voltando com tudo, presencial, o ânimo tá interessante. Mas vamos tomar um pouco de cuidado, pessoal, com o aumento de custo de produção. O preço está alto, mas o preço, na minha opinião, vai cair antes do que a queda dos custos. Então fique de olho, tá bom? Prazer estar com vocês aqui no nosso Encontro Agrivale. Mês que vem tamo junto. Valeu, turma!